Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvintes, internautas, bem-vindos ao Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, estreando hoje na apresentação deste programa. Quero fazer um agradecimento a toda a equipe de produção do programa Gente que Fala, em nome do jornalista Fausto Camunha, diretor deste programa. Nós estamos na Rádio Trianon AM 740 em São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos. Também ao vivo nas redes sociais, Instagram, @Programa Gente que Fala, e também no facebook.com/Programa Gente que Fala. Vá até as redes sociais, siga-nos no Instagram, siga-nos também, curta a nossa página no Facebook. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 e também 50-52-5555. E uma mesa seleta hoje aqui para essa estreia, hoje com o economista e ex-deputado federal José Roberto Faria Lima, a psicóloga Valéria Dias, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior e o empresário Ciro Moura, presidente estadual do PTC, o Partido Trabalhista Cristão. Muito obrigado pela presença de todos nesse programa Gente que Fala. Bom, vamos à nossa primeira manchete aqui na nossa mesa. Parece briga de rua, diz Mourão sobre Maia e Bolsonaro. Perguntado sobre a crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o vice-presidente Hamilton Mourão disse, abre aspas para o Mourão, parece briga de rua, precisa acalmar as bases, o momento é de clareza, paciência e determinação, fecha aspas. Mourão disse que o momento é de colocar a bola no chão e ter calma para não prejudicar a reforma da Previdência e outros temas importantes para o país. E questionado sobre como se resolve a crise, Mourão respondeu, conversando, né? Precisa conversar. Faria Lima, quem é que não está disposto ao diálogo nesse assunto, reforma da Previdência? Você esqueceu de dizer que o Curiati foi um excelente vereador e político. Só me colocou aqui como deputado federal e eu tenho que depois sair na rua. Isso foi maldade sua, viu, Mauro? Realmente é um prazer muito grande, me sinto muito feliz de participar da mesa, agradecer sempre ao Fausto, conhecer a doutora Valéria, que vai fazer nosso perfil psicológico aqui, de cada um, e rever o meu amigo Ciro. Como vai você, Ciro? Você está estadual agora, você não é vice-presidente nacional do PTC? Eu sou vice-presidente nacional, não sou mais muito estadual. Importante. Estou cansado. Olha, o que eu acho é o seguinte, o importante é o Brasil, parece que ninguém está focando o Brasil. O próprio Mourão, ele disse que como eu tenho origem militar, sou filho de militares, tenho, que estava dizendo para a doutora Valéria aqui, tenho uma coronel em casa, que todo dia eu tenho que acordar e bater continência para ela. Eu nasci nesse ambiente de valores, né? Mourão, outro dia perguntado, ele disse, olha, dos militares você tem a camaradagem, a lealdade, né, e o patriotismo. E dos políticos, o que você aprendeu com os políticos? Ele disse, Tony, a tolerância. Então é chegado o momento de você encontrar um ponto de equilíbrio nesse processo todo, porque o Congresso que aí está representa o povo. Se você não gosta do Congresso, não adianta, é aquela história... Olha no espelho e diz assim, puxa, não gostei da minha cara, me traz um outro espelho. Não adianta. O Congresso Nacional reflete basicamente a nação brasileira. E a nação brasileira está sofrida, está anestesiada, está numa situação de descobrir a liberdade. Então, quando você descobre a liberdade, você fica meio extasiado. É preciso acalmar realmente. Eu acho que o Maia... O Maia nasceu lá em Santiago, não foi isso, Ciro? Eu acho que sim. Em Santiago. O Maia precisa também acalmar um pouco o processo, né?
Ele precisa entender que ele tem que agir. O que o Bolsonaro tinha que fazer, ele já fez. Ele já preparou toda a modelagem da reforma. E tem 1000 outros problemas, entende, que ele tem que enfrentar. Inclusive, ele não deve estar muito bem. Ele recebeu uma facada que só não morreu porque não usaram uma peixeira. Porque se fosse uma peixeira, você sabe que eu sou filho de cearense também, se fosse uma peixeira que corta dos dois lados, ele não teria sobrevivido. Então ele está cheio de problemas. E agora a bola está na Câmara. A Câmara que precisa coordenar o processo todinho e fazer acontecer as coisas. Não fico nem de um lado nem do outro. O Mourão, a expectativa, eu fui candidato a vice 2 vezes. Digo isso sempre para o Ciro. Uma vez eu demorei 15 minutos para aceitar, foi com o Antônio Emílio de Moraes, quando ele me convidou para ser vice na chapa dele aqui em São Paulo. E a segunda, até hoje eu me arrependo, foi com Afonso Camargo, me convidou, entende, através do PTB, a ser candidato a vice-presidente da República. E eu aprendi que vice-presidente é expectativa de poder. É você ficar naquela expectativa de poder. Quanto menos, entende, palpitar, quanto menos falar, melhor. Inclusive figuras como a do próprio general Mourão, que é uma figura excepcional, um homem extremamente inteligente. Ninguém chega a 4 estrelas, entende, sendo incompetente, sendo uma falta de visão. Eu tive 4 generais, 4 estrelas na família. Meu pai tinha 4 estrelas, meu tio, que foi brigadeiro aqui e comandou a cidade, tinha 4 estrelas. 2 outros eram almirantes também, todos 4 estrelas. Para chegar a 4 estrelas, aí meu filho era botafoguense. Então eu tinha 17 estrelas, entendeu? Então você veja o seguinte, ninguém chega lá, entende, de graça. É uma visão boa, uma visão de Brasil boa. Você não acha que eles começaram a discutir muito pela mídia, até pela essa escolha do Bolsonaro, e a mídia evidentemente é contra, né? É um sistema que nitidamente não divulga fatos positivos, que só supera uma fofocaiada. Hoje mesmo eu assinava o Antagonista lá, que eu gostava bastante. Hoje é um site de futrica, né? É um tabloide futriqueiro que visa desestabilizar o governo. Mas isso eu acho que o próprio governo, essa briga do Maia com o Moro e tal, ela foi para um outro formato, porque está na hora também do Bolsonaro fazer as pazes com a mídia. Evidentemente, não nos padrões que eram do passado, essa cooptação que havia dos sistemas de comunicação, mas está na hora dele ir, como disse, eu acho que foi o Mourão ou o general Heleno? Não, foi o Olavo de Carvalho, nenhum dos dois, mas que ele tem que ir uma vez por semana, usar a rede nacional que seja, para fazer a sua comunicação com o povo. Evidentemente, a gente está numa fase nova, de um Congresso novo, de uma relação nova, que vai ter participação no governo, sim, e tem que ter participação no governo. O que não tem que ter é a mesada, né? Você vai lá para me faturar, para me dar tanto para sair candidato, que era o que tinha antigamente. A nova política para a velha política não significa você não negociar com o Congresso. Não significa o Congresso não ter opinião frente ao governo, principalmente da base aliada que você forma, que possa indicar nomes para compor o seu governo. O que não pode indicar nome é nome para faturar dentro do governo. Foi o que fizeram com o BNDES, com o Petrobras, Banco do Brasil. Mas eu acho que está na hora do governo mudar um pouquinho a atitude. Mas não seria justamente por isso que o presidente Bolsonaro disse que a bola está com a Câmara dos Deputados? Sim, eu acho que ele demonstra um respeito, Mauro, muito grande pelo Congresso, e eu acho que ele tinha essa preocupação, porque falava que ele ia ser um ditador, que ele ia botar para todo mundo. Então, ele mostrou essa respeitabilidade. Agora, essa animosidade que se criou, eu acho que é falta de uma comunicação direta, é algo que é amplificado pela grande mídia, isso, que não corresponde à realidade, mas que os nervos acabam se inflamando, porque o Rodrigo Maia sai da cadeira dele do Congresso, ele vai andar na rua, ele entra no avião, tá, o povo, o Moro falou isso de você, o Bolsonaro falou isso de você, e o cara vai se pilhando. O político é sensível à opinião da rua, ele não fica só trancado no seu gabinete, ele anda, e precisa o presidente e os seus ministros e tal, voltarem a dar entrevista para a Globo, tem que dar. Eu também não gosto da Globo, não vejo Jornal Nacional, tem horror aquilo. Mas ele é o presidente da República, tem que dar, ele tem que usar. Eu acho que ninguém é melhor do que o Ciro. O Ciro já viveu isso. O Ciro, ele elegeu figuras maravilhosas como deputados federais. É verdade. E participou do governo do Fernando Collor. Quando você era
assessor direto lá, participava do partido, naquele tempo era o PRN. PRN. Vocês elegeram o quê? 46 deputados numa vez só? 46 deputados? E depois, quando o Collor saiu, vocês conseguiram eleger um, Reeleger um. que morreu agora assassinado lá em Goiás, não é isso? Mataram o cara. É isso que está acontecendo também. Chegou muita gente nova. Ciro, nessa questão, nessa tecla que o presidente Bolsonaro bate sempre, que é a nova política, isso muda alguma coisa em relação à relação entre o executivo e o legislativo? Não está claro isso até agora. Eu não sei o que é nova política. Eu sei que a política é velha pra caramba. Boa. E nada muda. Eu só conto história, porque eu sou antigo. E antigo tem história pra caramba. Conto uma hoje que você vai lembrar. Com muita honra, eu declaro aqui que sou oficial do Exército. Com vergonha nenhuma. Ao contrário. Um grande prazer e oportunidade que eu tive de fazer o CPOR de São Paulo e ser declarado aspirante faz algum tempo, em 64. Faz tempo já, né? Eu não era nascido. Você não era nascido. Eu já tinha nascido e estava como já era aspirante oficial. E sou até hoje. E não me arrependo de nada. Muito bem, mas tem trombadas. Em 88, 50 capitães do Exército deixaram o Exército e vieram todos ajudar a campanha do Collor em São Paulo. Vários ex-amigos meus, que eram da reserva ou da ativa, vieram para cá. E o Collor deu no que deu, né? 2 anos e meio, tomou um pé em algum lugar e saiu. E eu virei ladrão sem vergonha. Ele me ajudou muito a acabar com a minha vida. Faz parte da política. Faz parte, sem terra também. Entendeu? Fernando Henrique acabou de dizer... Mas, cara, né, só queria dizer uma Ah, coisa, que eu aprendi uma coisa, a diferença entre capitão e general. Tem diferença, não tem? Doutora, a senhora acha que tem? Tem. Eu aprendi no Exército que tem diferença entre capitão e general, não é isso? Tanto que eu convidei o Mourão para ser presidente da República pelo PTC, em 18, em fevereiro. Aí tomou uma cotovelada, foi para a reserva, se esqueceu. Eu me lembro que você convidou também até o... Clodovil? Não, o Clodovil você elegeu tranquilamente. O outro general, como é o nome do general lá da Raposa Terra do Sol? O Heleno? O Heleno. Você não ofereceu uma legenda para o Heleno ser candidato? 14. Isso. Mas está muito cansado. Ele não Com muito podia porque serviço. ele ia assumir Era coordenador da segurança das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Voltaríamos a Comunicação. conversar em 18, né? Exato, estava cansado. Sem tempo. Cansado, eu acho que está o povo, né? E é por isso que eu acho que está dando tantas brigas, né? Eu acho estou meio com curiate aí nessas coisas. Eu acho que as brigas sempre aconteceram, elas sempre existiram. Só que tinha aquela política, né? Vamos fazer conchavo aqui, conchavo ali. Hoje, nós temos alguém falando, não quero fazer. E está lá. E essas brigas estão saindo, eu acho que é mais para minar mesmo, para destabilizar. Eu espero que realmente todos pensem o seguinte, nós precisamos dessa reforma, nós precisamos modificar. Quando eu falo nós, somos nós, o povo, o país. Tá? Por mais que todos aqui tenham tipo uma estabilidade, mas todos nós necessitamos, senão o nosso país vai para onde? Segundo o que eu converso com pessoas, né, da área, aliás, nós estamos no mesmo barco, né? de Se o barco for para o fundo, é como se estivesse no Titanic e a turma estivesse discutindo eu tive que tipo de música o maestro deve tocar. Eu tive que viver uma política que eu não concordava, mas eu sempre estava naquela expectativa de certo. Melhor para o país, melhor para o país. Mas a sorte nossa, Valéria, é que todo mundo precisa da reforma da Previdência. Todos os partidos, todas as prefeituras, todos os estados, o governo federal e a população civil em geral, porque senão essa briga ia para diante. Depois da reforma na Previdência, eu acho que ela sai, mas eu não creio que essa articulação, o Onyx precisa dizer o que veio, né? Precisa dizer o que está fazendo aí, e levar adiante, mas porque senão a coisa já está feia. O que temos que controlar é a presença do judiciário dominando o cenário político nacional. Você não pode ficar na mão de 11 semideuses que a cada instante geram uma instabilidade jurídica que balança muito. O barco vai para o fundo não é pela água que o cerca, é pela água que tem dentro.
A água que está dentro. O Humberto Eco, não sei se ouviram falar bem do Humberto Eco, ele disse, falando em relação à internet, quando liberaram os idiotas, então eles tomaram conta. E o problema é que eles são maioria. E o voto do idiota vale tanto quanto no general 4 estrelas. Ou tem alguma diferença? Não tem diferença. Não. É essa a democracia. Valéria, você é psicóloga, vamos tentar colocar um pouco desse estudo, desta ciência, psicologia, na história da reforma da Previdência. Está faltando diálogo, né? Está faltando psicologia na política para esse diálogo acontecer. Onde é que ela entra, a psicologia na política? Eu falo que a psicologia é muito necessária em todos os campos, né? Quando você aprende que o outro não é teu inimigo e que você precisa ver o outro, né, com as suas necessidades, eu vejo muitas pessoas sou contra a reforma da Previdência, porque, olha, eu não vou poder me aposentar. Está na hora de todo mundo. Mas por que não tiram lá de cima? Eu vejo muito discurso, né, das pessoas mais humildes. Porque não começa com os deputados? Porque... Não, realmente, tem que existir. Mas parece que ninguém para, vamos entender o que está acontecendo, e aí quem falar aqui, explicar, dar informações. Me parece que as informações elas são muito pequenas, né? E quando você não entende, fica difícil. Você destacou essa questão de ver o outro como inimigo. Isso que a gente observa hoje, essa divisão extrema entre direita e esquerda, quer dizer, perdemos essa noção de ver o outro lado como adversário, estamos vendo como inimigo. É isso que está acontecendo? Sim, eu acho. Olha, tem umas coisas interessantes. Porque são coisas diferentes. Não, né? são coisas interessantes. O homem faz as coisas... O Miri Lopes dizia que o homem faz as coisas por 3 motivos. Miri Lopes é um grande sociólogo cubano, né? Ele dizia, o homem faz as coisas por amor, que é um tiquinho assim. Por convicção, um tiquinho menor ainda, né? E por temor. Aí eu resolvi dar o meu pitaco. Eu digo, vamos acrescentar um 4º fator. Interesse. A disputa pelo poder é um negócio violento. A ética parece que não penetra na disputa pelo poder. Então é um problema sério. Não estou falando nem de moral. Não, fogueira das vaidades, né? É aí que entra. Então aí é um problema muito sério. A disputa pelo poder é gigantesca. E para esse pessoal do mal, entende? O que acontece? Quanto pior, melhor, porque eles sabem qual é o caminho da saída. O caos para eles, a construção, esses arquitetos do caos, para eles é ótimo. Sim. Porque eles têm sobrevida. Eles têm sobrevida. É isso que as pessoas têm que parar. Esse caos está desestabilizando não só o governo, mas o país. Mas aí o governo tem que usar os meios de comunicação para estabilizar e acabar com o caos. O Bolsonaro não pode mais ficar falando só pelo Twitter. Pô, é um saco o Twitter. Eu fico acompanhando só para ver o que ele está falando, mas é chato. Tem que ir na televisão, tem que usar a rede nacional. Está se equivocando nessa estratégia dele. Vai cortar a grana e tal, mas o Abelardo, né? O Chacrinha, pô. Quem não se comunica, se estrumbica. Ele se elegeu pelas redes sociais, teve um apoio fortíssimo de vários setores da sociedade civil, a maçonaria, um monte de coisa, mas não se sustenta com isso. Então, a futrica, o César Maia ficou bravo porque na mídia saiu a futrica que foi o Moro que teve um dedo em cima da prisão do Moreira Franco, que é sogro dele. Aliás, eu fiz um post no Facebook, não tem elementos para prisão preventiva do Temer nem do Moreira Franco. O Bretas errou, a prisão não gosta dele, roubaram, mas você não discute isso na prisão preventiva. Bom, isso é outra história. Mas se tivesse um diálogo mais próximo, se os meios de comunicação tivessem mais próximos de massa, você não ficaria na mão de site de fofoca ou de futricagem da Rede Globo. Bom, vamos passar o tema agora. Justiça bloqueia 13 bilhões 650 milhões de reais da Vale. Exatos 2 meses após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho e 2 dias após a sirene soar em alerta, em Barão de Cocais, a mineradora Vale teve 13 bilhões 650 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Esse montante visa assegurar recursos para reparar não apenas os danos causados na tragédia de janeiro, mas também os prejuízos provocados pela retirada dos moradores ocorrida em cidades onde outras estruturas teriam risco de se romper. Ou seja, Faria Lima, o problema não está resolvido.
outras tragédias podem acontecer ainda. É uma falta de visão mais ampla. É o problema de você ficar analisando a folha, a árvore e a floresta. Você tem que ter essa visão mais ampla, você tem que ter a visão da floresta para saber onde você está, para onde é que você caminha, a visão bem ampla. A da folha para entender exatamente o que está acontecendo a nível micro, né? A situação de contágio. E a árvore para entender as profundidades dos princípios. Se você não tem essa visão, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela destruiu, entende, o Rio Doce. Ela destruiu tudo, está tudo sendo monitorizado, é tudo dinheiro, tudo se reduz a grana, esse maldito dinheiro. Agora é cartão de crédito corporativo, mas é tudo reduzido a dinheiro, tudo é contabilizado em estatística. Estatística, entende? Ela cria um problema muito sério. Elas não mentem, mas elas enganam. Entende? Essa visão monetarista, né? Rentista de tudo, né? Não vão dar 13 bilhões, bloqueia aí, aperta um botãozinho, agora que o juiz consegue apertar um botão e bloquear, e daí? E todo o conjunto, você que é psicólogo, todo o conjunto que envolve a vida é muito mais ampla do que simplesmente alguma coisa que possa ser reduzida a dinheiro, mesmo porque dinheiro a gente não vai levar daqui. Então, tudo que aconteceu lá nós não aprendemos. No Brasil, o passado não passa, o futuro nunca chega, e o presente é essa situação terrível que nós estamos vivendo. E o povo, coitado, iludido, completamente perdido, desinformado, sem ter informação, e sem ter condição de compreender a informação. Não consegue entender a natureza do processo. Destruíram Minas Gerais, uma bomba relógio. Ontem parece que tocou a sirene lá, numa outra usina, né? Numa outra empresa. Então, é uma atrás da outra. Então, olha, quando eu comecei, quem inventou esse negócio de meio ambiente fui eu, quando eu cheguei em Brasília. Quando a gente chega em Brasília, o pessoal começa a olhar, por exemplo, o número de votos que você tem. E o número de votos é feito peso de criança quando nasce. Só serve para deixar o pai feliz, a mãe feliz quando nasce. Depois o sujeito tem 2 milhões de votos, que é o caso da Janaína, vale tanto quanto que tem 24 mil, que está eleito também pelo mesmo partido. Mas como a gente chega lá, naquele tempo, a velha política velha, que não existe realmente, só existe um tipo de política. Falando com o Caim, com o Abel, a mesma coisa já acontecia no passado. A disputa pelo poder, né? Então, o que você quer, Faria? Aí eu disse, eu queria alguma coisa de meio ambiente. Aí eu comecei a mexer nesse negócio de meio ambiente. Mexer. O que acontece? O Rio Tietê já estava morto, era um ecocídio já naquela época, há 50 anos. Você não conta para ninguém, mas eu cheguei há 50 anos lá, em 1970. Olha, o Tietê, nós matamos todos os nossos rios. O Brasil é um país privilegiado porque tem água doce é alguma coisa raríssima. Aliás, tem uma novela da Globo, falando da Goebbels. Da Globo. Rede Goebbels. Isso, da Rede Globo. Então, falando desse negócio, nós temos um rio subterrâneo que passa debaixo do Amazonas, nós temos o aquífero Guarani, nós temos um rio, entende, aéreo que sai da Amazônia e vem irrigar São Paulo. Nós somos abençoados com tudo isso e nós não damos valor a nada disso. Mas você não acha, Faria Lima, que falta justiça? Porque a manchete aqui, Mauro, Ciro, Valéria, é que a Vale prendeu 13 bilhões. E então, 3, 4 gato pingado. Entendeu? Não falta botar em cana esse nojento desse presidente da Vale, essa diretoria corrupta. Sabe o que aconteceu em Brumadinho? É corrupção. Será que ninguém vê isso? Ou acha que uma barragem daquele tamanho, soterra, dá uma morte? Você imagina você morrer esmagado por lama? 12 metros. Você acha que aquilo acontece do dia para a noite? Sabe o que é isso? É corrupção interna e externa. As empresas, essas multinacionais, e eu sou um capitalista convicto, mas tem umas que passam de qualquer limite, vivem de bônus. Então, para o executivo ganhar o seu bônus, e foi esse o problema da Vale, ele precisa ter uma meta de lucro e de dividendos para distribuir aos seus acionistas, porque isso valoriza as ações, os investidores ficam contentes. E como é que faz para ter lucro? Se às vezes o minério de ferro está ruim, se o mercado chinês não cresceu como esperado,
se o Trump fechou o mercado de alguma forma, se a indústria automobilística... Como é que faz? Diminui despesa. E sabe como é que diminuiu a despesa na Vale? Sem manutenção. Negligência. Não fizeram nem manutenção de sirene. Não é corrupção. Porque a corrupção não é só a conivência do agente público, ela é corrupção interna. E teve essa ação corrupta, porque não acontece à toa. Isso aí não acontece sem dar um sinal. Olha o tamanho da... Esmagaram. Pai de família, filho, casa. Dizem que foi 202 pessoas, muito mais. 350 pessoas, corrupção. E o judiciário prendeu o quê? Dinheiro e 3 coitados lá dentro. Deixa eu aproveitar. Não, mas só um parezinho rápido. Já nasceu com o pecado original, quando foi vendida por 3 bi. Esse dinheiro, as pessoas que lá perderam, né, filhos, pais, perderam-se família inteira morreu. Sonhos, futuro, esperança, história, tudo. porque quando você perde a sua casa, ela também perde a história, né? Aquele edifício que caiu lá no Rio de Janeiro, que foi... As pessoas falavam, as minhas lembranças foram embora. Aí eu te falo, como psicóloga, e isso? Não tem dinheiro Esse que custo compra. humano não existe. Não tem mais. Isso aí é aquele trauma que fica, a pessoa vai ter que aprender a viver. Aprende. Mas é um custo muito alto. Então, isso que o Curiado está falando é verdade. Parece que o ser humano, a vida, tanto faz. Tanto faz. Teve uma senhora que perdeu a vida porque foi salvar um cachorro, o cachorro dela. Quer dizer, o amor está nas pessoas, mas o pouco caso com a vida está justamente quando começa essa corrupção, essa coisa e a tão falta de desenfreada. justiça, né? Justiça é cadeia. Aí tem que entrar a justiça. Cadeia. Para, o Faria Lima falou bem. Para de só dinheiro. Cadeia. Tem que botar a diretoria inteira em cana. Porque em cana eles vão cantar. Vai dizer o que aconteceu, para quem deram, por que deram. Porque essa história que eu estou te contando é real. Foi para ter bônus. E tudo ladrão. E quando o presidente, no primeiro momento, né, nossa, que coisa horrível, tudo. Aí depois, como ele não foi preso, já foi postura uma outra arrogante. Postura arrogante. Cadê o Ministério que é Público isso? em falar alguma coisa, em botar esse cara lá? Bota um PowerPoint dele ali e mostra, é Brumadinho, é aqui, pô. A gente cai naquela história, não é, Ciro, de que no Brasil não tem justiça para os poderosos, não é? Nós vamos provar que 6 é igual a meia dúzia. Nós sabemos tudo o que acontece. Cada um pode ter opinião diferente, mas está tudo errado. É corrupção, é um monte de coisa. O que nós vamos fazer para melhorar isso aqui? Fazer mesmo, não é apontar erro dos outros. É executar alguma coisa boa. É isso que eu quero ouvir. Chegar à conclusão que 6 é igual a meia dúzia. Mas, Ciro, não dá para fazer sem justiça. Não dá para fazer sem judiciário. A base da Eu acho que o nação. parlamento tem muito problema. Os executivos têm muitos problemas. Mas o pior poder hoje, que mais precisa ser deputado, é o judiciário. Porque é o judiciário que faz a justiça. Sem ele não vai ter uma reforma profunda, com autonomia para o Poder Judiciário, autonomia orçamentária. Não dá mais para você ter no governo do Estado de São Paulo, o presidente do Tribunal de Justiça tem que pedir a benção para o governador, senão o governador tranca o dinheiro no Tribunal de Justiça. Isso não limpa nem banheiro. Pior tranca o salário não dele. pode. Tranca o salário também, não compra papel higiênico. É real isso. E o Supremo parar com essas nomeações políticas e tal, dá autonomia ao judiciário, mas mais transparência ao judiciário em concomitância. Esse é o fato positivo. É um negócio muito complicado o processo, porque é um processo lento, é um processo. Quando você não acredita em Deus, quando Deus não existe, foi o Nietzsche que mandou matar, não foi? Quando Deus não existe, entende? Tudo é válido. Tudo é válido. Eu fico sempre nessas reuniões que a gente tem aqui, de trocar ideias, e quem está na mesa realmente sai perdendo, porque eu não tenho muitas a oferecer, mas veja, basicamente é um processo muito complicado isso. A solução é a educação. Educar é diferente de ensinar. Educar é incutir valores, é hierarquizar valores. Isso, entende, esse tipo de tentativa comportamental, o Bolsonaro tentou fazer. Deus acima de todos, não é isso? Brasil acima de tudo. Então, aí, qual o valor máximo que nós temos? É a vida. No Brasil, quanto vale a vida? Não vale nada, não vale nada. E se não vale nada a vida... mas está na Constituição, essa de 88.
Você lembra, né? Fizeram a Constituição de 88. Fizeram no momento errado, porque é uma ficção jurídica. Fizeram no momento. Se fizessem 2 anos depois, seria completamente diferente. O que é a Constituição? Entende? Anseios, desejos, entende? Direitos. Onde é que estão os deveres? Onde é que está a contrapartida desse processo todo? Quero aproveitar o gancho, Faria Lima, já que você está falando da Constituição. Hoje, 25 de março, 195 anos da primeira Constituição do Brasil. 25 de março de 1824. O que é a Constituição? Afinal, que muita coisa está escrita lá, que na prática... Constituição é um pacto. Olha, por acaso, quando eu também cheguei no Congresso Nacional, eu era o único deputado que tinha tido uma vivência com computadores. Eu dormia com os computadores, que naquele tempo eram chamados de cérebros eletrônicos. Então, eu dormia com eles. Eu tive, por acaso, a chance de implementar computadores em toda a rede bancária de São Paulo, brasileira, e alguns órgãos, entende, muito interessantes e importantes aqui do governo, inclusive a Secretaria da Fazenda. Então, informação que todo mundo diz hoje que é poder, né? Informação. Eu implantei. A pedido do Petrônio Portela, que era o civil que mais mandava no Congresso Nacional. Ele era um interlocutor com os militares. Petrônio me chamou, entende, e disse, olha, eu preciso implantar o Prodazem. E eu peguei o Otávio General Neto, com uma figura maravilhosa, meu colega, entende, na área de informática, nós implantamos o melhor sistema jurídico, entende, de leis do Brasil. O melhor de todos. Era com pesquisa fonética, era um negócio muito bem feito, com computadores de última geração. Aí eu cheguei, depois que acabou tudo, eu cheguei para o Petrônio e disse, Petrônio, nós temos 250 mil normas jurídicas. Eu reduzo isso para 2.500, 5 mil. Você topa? Porque o sujeito é obrigado a acordar e já saber as 250 mil normas jurídicas. Senão vai ter que ligar para o Russomano para ver qual é o problema do Código do Consumidor. Então, topa? Não. Por quê? Porque o Brasil é o país do bacharel. Nós temos, só aqui em São Paulo, 460 mil, né? Advogados. No Brasil, 1.200.000 advogados. Mais de 300 mil ativos. Aliás, o OAB é uma vergonha. Né? Uma vergonha. Nós temos 1.313 faculdades de direito. Peraí, o mundo inteiro tem 1.200. 300 mil advogados ativos, paga R$1.000 por ano cada um. São 300 milhões só no estado de São Paulo. Só é 1.200.000. Sem falar com a ASP, a Caixa de Assistência dos Advogados, que recolhe 2% do salário mínimo em cada processo que entra. Cada um fatura mais ou menos 400 milhões, dá 1 bilhão por ano só aqui em São Paulo. Então essa arquitetura jurídica, esse juridiquês, não tem prêmio Nobel, entende, de direito, deveria criar. E já dá de cara, sem o concurso, para os 11 membros lá do Supremo. Ganhou o prêmio Nobel de Direito. Porque ficou uma discussão em dialeto inacessível aos seres humanos. De propósito. Então que a nossa Constituição não serve para nada. E completamente fora da realidade brasileira. Mas é de propósito, para não entender mesmo. Eu não entendo. Né? Eles entendem não, acho que não. Também não. A maior parte deles entrou pelos quintos. Né? Mas o que a gente sabe, Valéria, é que a nossa Constituição é uma das melhores do mundo. Quem que falou isso para você? Não acredita nisso, não. Por amor de Deus. A nossa prática, é péssima. A nossa é péssima. Deve ter tido uma revisão em 93. Alguém chegou lá, eu acho que foi o Aldo Rebelo, desligou a lâmpada lá e não teve a revisão. Hoje nós temos portarias, entende? Que tem poder maior do que qualquer, entende, inciso da Constituição. A Constituição brasileira, olha, eticamente, a vida, nós estamos falando da vida, a vida não é uma maravilha? Então, a vida, de acordo, entende, com a Constituição brasileira, tem vários enfoques éticos. Até 12 meses, não, até 12 semanas, ela pode ser destruída. Não é isso? No aborto não é assim? Até tal prazo pode acabar, não pode acabar, mas tem uma... É uma loucura. Tudo cabe lá dentro dessa Constituição. Inclusive os juros. Inclusive tabelamento de juros. Não tem uma coisa na nossa Constituição. Tem tabelamento de juros. Tem tudo. Quando que isso foi usado? Ela começa de forma equivocada, já estabelecendo que muitas o Brasil coisas, né? É uma república federativa. E, na verdade, a federação ela não existe nem de forma orçamentária, nem de forma administrativa. A federação pura que existe é nos Estados Unidos, onde cada estado tem a sua autonomia. A Constituição, que tem
um tamanho muito maior do que devia ter, e eu sou filho do deputado federal constituinte. Meu pai assina essa Constituição de 88 com muito orgulho, mas deputado, ela foi feita de deputado. retalhos, de conchavos e tal, para abraçar e abarcar todo mundo e ter uma respeitabilidade popular. Mas ela acabou passando de qualquer ponta. Valéria, como é que você tabela juros na Constituição? Isso é uma coisa idiota. É casuística. Né? Você sabe por que aconteceu? Mas isso Quando não é chegou a última demagogia? hora... Isso não é a demagogia? Então, da foi por causa do política? momento que o Lógico. Faria Lima falou. Era o momento político que foi feito no momento errado. Aí eles fizeram tudo induzindo ao parlamentarismo. Na última hora viram que não dava, entende? Então nós vivemos esse processo híbrido. Tudo que é híbrido não funciona. Era da Crisálidas. Quando a largata vira borboleta, a galera fica pensando, será que tudo que eu aprendi quando era largata vai servir quando eu abrir minhas asas coloridas e voar? Não, porque ela é estéril. Nós estamos num momento de transição. Estão discutindo reforma tributária. E estão esquecendo que hoje o comércio eletrônico vai dominar o mundo. Não vai mais ter esse comércio, entende, de 25 de março, ou de José Paulino. Isso acabou. O comércio agora é Netflix. A própria Apple está lançando agora uma plataforma para jogos que vai acabar com esses PlayStations e tudo, porque você vai utilizar como você usa a Netflix para pedir. Ah, meu PlayStation eu não largo, não. Meu Gran Turismo ali, eu jogo você vai sagradamente. Conseguir, ofertar os jogos, entende, através de uma chamada, entende. A maior empresa de táxi não tem um táxi, a maior empresa de hotel não tem um hotel. E assim vai. Esse mundo novo, onde é que está isso escrito nessa reforma tributária que estão discutindo? Nada. Estão falando de São Paulo maravilhoso, olha, São Paulo amanhã. Onde é que está a fibra ótica para interligar São Paulo? Onde é que está? Essa infraestrutura para o amanhã? Como é que vai ter telemedicina? Como é que vai ter telemedicina? Como é que vai ter teleeducação à distância? Cara, por amor de Deus. Olha, só para encerrar isso, porque eu não gosto de entrar nessa seara, porque isso me deixa completamente enlouquecido. Veja, o futuro que era a mobilidade, que é essa porcaria. Olha, quando eu vendia computador de 100K por $100 mil. Hoje você compra uma porcaria dessa. Se for rico, você compra um iPhone. Se for pobre... Não, se for pobre, você compra um iPhone. Se for rico, você investe. Então você veja o seguinte... Ou você tem o mundo inteiro aqui na tua mão e está mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Deixa eu inserir uma nota bacana aqui, uma informação legal, Faria Lima, já que você destacou que a 25 de março, José Paulino, já não são mais a mesma coisa, né? A Rua 25 de Março comemora 154 anos. A Constituição Brasileira, a primeira, 195 anos, mas a Rua 25 de Março comemora 154 anos e hoje está acontecendo um mutirão social organizado pela rede social do centro. O comércio não é mais aquele, mas o terceiro setor funciona e vai muito bem, né? O evento vai oferecer diversos serviços gratuitos de apoio à população em situação de rua, dependentes químicos, moradores da região e as pessoas que circulam pelo centro. Tudo isso acontece até às 4 horas da tarde. A ação terá atendimento ambulatorial, exames preventivos de saúde, cortes de cabelo, atividades lúdicas com crianças, orientação jurídica, ofertas de vagas de emprego e atrações musicais. 300 voluntários participam dessas atividades, tudo isso organizado pela rede social do centro em parceria com a Univinco, que é a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacências. Curiati, tem perguntas aqui do público para você. Em que medida a queda da aceitação popular do governo Bolsonaro estaria influindo ou influenciando, né, no ânimo do Congresso Nacional? É uma pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi, ele deve estar se referindo, claro, a essa pesquisa de opinião que apontou aí uma queda na popularidade do governo. O Jaime é nosso Bolsonaro. ouvinte ativo, e é um prazer sempre responder a pergunta, mas dessa vez eu vou discordar. Eu não vejo essa queda de popularidade, né? Eu vejo que o Ibope, o Datafolha, eles tiveram uma série de equívocos, sempre tendenciosos ao mesmo lado. Não teria sequer motivo para ter uma queda de popularidade do governo em cima disso. Eu acho que não há influência nenhuma, porque a queda de popularidade não é a que esse Ibope constata, porque constatava que o Bolsonaro perdia de todo mundo, da Datafolha também. Eu acho que é uma tendência da mídia a fazer essas coisas. E foi uma pesquisa exatamente feita. A gente não pode escrever que o governo tem 2 meses e meio, teve o carnaval e a recuperação da facada. O presidente está governando há um mês aí. Essa é a realidade.
Eu não tenho procuração, não tenho participação, não tenho nada no governo. Só quero que o Brasil, como o Valério falou, que vá para frente, que dê certo, que a gente se desenvolva. Mas isso não vejo como um fato. E o problema ali realmente foi do Rodrigo Maia, que estava ótimo, recebeu o apoio do governo para ser o presidente da Câmara, porque senão também não teria sido. Não pode virar cara para o governo. A reforma da Previdência não é do governo, não é do Rodrigo Maia, é de todo mundo tem interesse. E eu acho que é a falta de comunicação do governo. O governo precisa explorar melhor os órgãos de mídia, precisa voltar para a mídia. O Collor, era um comunicador maravilhoso. Foi o maior orador que eu vi na minha vida. Eu convivi com o Brasil Vita, né? Convivi com o Zé Eduardo Cardoso, tive embates fortes com ele ali, mas o Collor, para mim, foi o melhor de todos. Então, é a falta de mídia, o Jaime. Não é efetivamente qualquer pesquisa. Devia ter feito essa pesquisa depois da viagem aos Estados Unidos. Fizemos uma parceria. Ninguém lembra que a base de Alcântara explodiu, meteram fogo, nós não tínhamos dinheiro para fazer nada com aquilo. Vão ter uma parceria com o governo americano. Quer que faça parceria com quem? Com a Venezuela, com Cuba, com Moçambique, com aquelas ditaduras africanas sanguinárias, com a Bolívia. O Evo melhorou, né? Você vê que o Evo está se coçando, né? Ele tá... O Evo me parece um juru, né? É esperto, é um indígena esperto. Eu posso só Pode, lembrar, claro. né? Pode e deve. Nosso ouvinte, manipulação. Né? Ultimamente, pop, como é que você chama? Datafoice. A Foice, né? de São Paulo, Elas a Rede realmente Globo. São usadas para manipular, ou seja, A falha de São Paulo. O eleitor, né? O brasileiro, não vou falar o eleitor, o brasileiro menos atento, talvez acredite nisso. Mas aquele que se lembrar de um passado tão recente que foram as eleições, vai lembrar que o presidente não ganhava. E eu vi uma do Maia falando que o Bolsonaro não ia ganhar. Quem ia era o maior brisolista. Com o Ciro. Gomes. Mas que o Alckmin ia chegar lá com aquela coisa devagarinho. Então, ninguém esperava, mas o povo queria, e está lá. Então, manipulação, eu espero que as pessoas não esqueçam. Desculpe, Valéria, eu esperava. Eu tinha certeza que ia ganhar. Ele não precisa mais fazer mais nada. O que ele já fez, já basta. Já entrou para a história pela porta da frente. Mas você está no povo, não está? Você está no povo, né, Faria Lima? Então, você está no povo, né? Sim, nós somos o povo. Sim. Veja bem, esse povinho de pele dourada conseguiu construir uma das 10 maiores economias do planeta. Na parte sul do planeta, coisa que era inimaginável. Fala com o Kissinger, que dizia que o poder sempre passa pelos elos crentes. Clausewitz, essas coisas todinhas. Essa geopolítica que estão querendo trazer para cá, essa briga de China, entende, de Rússia e de Estados Unidos querer trazer para a Venezuela. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Olha, o problema todo é que o mundo hoje são conceitos complementares. A eternidade cabe num instante, e o instante cabe na eternidade. São conceitos complementares. As verdades acontecem rapidamente. A vida está passando, eu não sei se a gente passa pelo tempo ou o tempo passa pela gente, mas é muito rápido. É muito rápido. Essa garotada de hoje, entendeu? É uma garotada fantástica. Eles não sabem ainda o que querem. Eles sabem o que não querem. Mas deixa que eles sozinhos encontrem, entende, o cenário que eles querem projetar. Deixa sozinho. Essa turma todinha que está criticando o Bolsonaro, vai para a rua, vai sozinho, ganha a eleição e depois se implanta. É todo mundo criticando, o pessoal, inclusive, de dentro. São os quinta coluna também que fazem um estrago desgraçado. A troco de quê? Tem que dar tempo ao tempo. 9 mulheres espaço para isso, Faria? 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Junta 9 não dá para nascer um filho em um mês. É a realidade, é eclesiástica, é o que acontece. Tem que dar tempo ao tempo. O Brasil está fadado e condenado a ser uma grande nação. O meu mestre aqui, de vez em quando, ele conversa. Acho que o Trump estava conversando lá com um chinesinho, o titio chinês lá. E disse, vocês não tem problema lá com o México também, construíram essa muralha aqui. Vamos chamar o Odebrecht para fazer uma muralha aqui junto. Então, é um problema. Ele diz o seguinte,
Se fizer uma muralha nos 17.500 quilômetros da nossa costa seca, no Brasil, nós não vamos morrer de fome. Nós alimentamos o mundo com 7% da nossa área. Ninguém morre de fome no Brasil. E a sobrevivência primeira é fome. Agora, vê se a China consegue sobreviver. Não consegue. Vê se a Índia consegue sobreviver. Não consegue. Mais perguntas aqui do nosso público para o Ciro Moura. A Daniela da Bela Vista te pergunta, Ciro, qual será o futuro do PTC, do seu partido? Olha, o PTC, por enquanto, decidiu um caminho, não fazer fusão com ninguém, viver sem dinheiro, que está fadado. Nunca tivemos mesmo, então, na época do Collor, elegemos em 90, 46 deputados federais. O Bolsonaro, 52, né? Uhum. Você não sabe disso? Eu não. Não, tem que se atualizar. É a Joyce mais 51. A Joyce mais 51. Uma eleição depois que ele caiu, reelegeu 45 foram embora. Então virou nada. E o PTC, que era PRN, ficou sem dinheiro. E de lá para cá, sem dinheiro. E de novo, sem dinheiro. Que mudou nada? Então vai continuar do mesmo jeito. Vai acabar? Eu acho que não. O antigo não acaba. Só com doença. VQI é bruta, né? VQI é bruta. Muito bruta. E nós contamos história para caramba, porque eu quero... Ele conta uma história, ele não conta todo. Quantos votos você teve em... Quando foi aquela vez que cometeram a loucura de te eleger? Quantos votos você teve? Que voto é proporcional. Ele não fala, fica envergonhado. Quantos? X%. 154 mil e alguma coisa. Quanto que era o 2 percentual? milhões de eleitores. Era uma proporção diferente. Era um pouco diferente. Eram muito votos. Era voto pra caramba. Aí mandaram ele embora, puseram o filho dele mais 3 anos, não é isso? Foi 3 Paulo- vezes. O Paulo foi 3 vezes contigo, né? Comigo 2 vezes. Eu só tive 2 mandatos. Ele O teve uma Paulo mais. 3, né? É. Então, e a Eu família cheguei lá, ele já era continua vereador. em avenida. Põe o nome da avenida e deixa a família. Agora, o que você acha da ideia, o Curiati, você pensar e falar com seu pai? Vamos chamar o Faria Lima de novo? Vamos lançar ele candidato ou vamos votar no Burninho? O que você acha? Ah, Por que ele não gosta de mim? gosta. Você tem boas ideias. Você é um não grande quer- nome. Você já imaginou? Você é uma grande cabeça. Você já imaginou? E Você falta agora falta na inteligência Câmara, e cabeça Você, na política. Não, mas... E você tem isso. Não, Nós mas... estamos falando para o brasileiro pensar. É, Tem um pensador, sem dúvida. quem sabe um batalhador. E faz tempo. Pode lembrar o ano ou não? Porque ele disse que não gosta que eu chame ele de antigo. Eu sou antigo, ele não é. Eu tenho 41. O resto é experiência. Ele tem muito... De experiência tem 100, né? De inteligência tem 1000. Mas... Valéria. A Marta de Santo Amaro te pergunta sua avaliação sobre o atendimento psicológico no serviço público. E existe? Devolveu outra pergunta. É. Consigo? É triste a realidade, a nossa realidade sobre saúde. Mas quando chega nessa parte, então, primeiro que parece que saúde emocional, né, saúde mental não existe. É algo que é esquecido. Fizeram esse negócio de vamos acabar com o hospital. Ok, vamos acabar, mas e a família? Porque como é que você sabe como cuidar de uma doença que você não sabe? Você não recebe informações. Durante muito tempo, eu sempre acabei... Eu acho que todo profissional tem que doar também seu tempo em termos de atender as pessoas que não têm acesso. E eu sempre fiz isso. Por isso que eu sei que hospital público, se você sofreu um acidente, poucos têm psicólogo, se for necessário. UPA, sei lá, essas coisas também, poucos existem. E eu estava comentando contigo, Mauro, uma criança que chega no início da fila do Hospital das Clínicas e não consegue fazer aliança, ela é tipo assim, então vai lá para o final da fila, ou seja, ela vai ter que esperar uma fila inteira para chegar lá novamente. E aí eu fiz o atendimento. Então, quer dizer, não tem. Mas não é só isso. E nesse sentido, Valéria, olha, outra nota aqui. O brasileiro vem sofrendo ano a ano
com a crise política e com os problemas que parecem cada vez mais graves na segurança, na educação, na saúde, por aí vai, né? Mas agora, esse ano, em 2019, mais do que em anos anteriores, ele tem assistido de perto a uma série de tragédias. A de Brumadinho, que a gente citou aqui, o incêndio no CT do Flamengo, as enchentes no Rio, aqui em São Paulo, o massacre na escola de Suzano. Valéria, como é que fica a cabeça dos brasileiros diante de tudo isso, especialmente aqueles que dependem do serviço público para receber, por exemplo, um atendimento psicológico, as crianças e os familiares da escola de Suzano? Eu não gosto muito de ficar com números, talvez até porque nem seja a minha área, mas depressão, né, hoje, que é vista como doença, é uma das que mais cresceu. Como você não vai ficar deprimido, como você não vai ficar mal numa sociedade em que você vê centenas de pessoas morrerem, você vê aquela imagem horrível, né, que foi Brumadinho, e logo após você vê o incêndio onde meninos morrem. Eu sou flamenguista. Nossa, que decepção. Sou. Com orgulho, mas com muita tristeza eu vi aquilo acontecer. E não aceito. Então, eu não aceito Brumadinho, eu não aceito... Opa, daqui a pouco eu não consigo aceitar e vai ficando ruim a minha cabeça. E isso são todas as pessoas. Então, hoje nós temos os problemas, todo esse mal acontecendo na nossa sociedade, temos uma instabilidade político o tempo inteiro sendo bombardeado, nós temos necessidade de empregos, que nós temos ainda um número muito grande de desempregados, e todo mundo fica mal se não puder sustentar sua família, se sustentar. Isso é muito ruim. O denominador comum foi o que o Curiati falou, é a corrupção, essa deformação, essa ganância. Tudo esse bem, processo. Mas isso mas não vai bem. deixar de ficar mal emocionalmente e você ficar doente. E as doenças aparecem. Deixa eu só colocar um outro doença. problema para ti, que é um pouco mais amplo, naquele aspecto mais amplo, né? Você veja o seguinte, nos Estados Unidos foram à guerra, porque alguns malucos, entende, sem nenhuma tecnologia, jogaram 2 aviões e destruíram um símbolo do capitalismo, que foram as Torres Gêmeas lá em Nova York. Tentaram destruir o Pentágono, né, a expressão militar, e tentaram jogar um avião também em cima da Casa Branca. 3.000 e poucas pessoas morreram naquela 11 de setembro. E eles foram à guerra. Você sabe o que é que mais mata nos Estados Unidos hoje? Erro médico. Mais de 15 mil. Eu pensei que era obesidade ali. Não, o erro médico, porque o médico é assim, como o pessoal lá do Supremo, enterra os seus erros. Veja bem, o motor, entende, que gera a economia do mundo não é mais o motor industrial militar. Não é a guerra nas estrelas. O motor de hoje é o motor fármaco, hospitalar, farmacêutico, financeiro. Você vai nos Estados Unidos, a única coisa que você vê mesmo é propaganda de remédio. Os médicos hoje são ensinados a dar remédio para as pessoas. Falta isso que você demonstrou ter quando você fez a tua descrição aqui. Falta humanidade, falta entende o aspecto humano que envolve o doente, né? E não tentar eliminar os sintomas através de remédios. Você vai no hospital, a primeira coisa que o sujeito nem olha para você, já pede um monte de planilhas, entende, que são feitas por uma série de pessoas lá, tira isso, aquilo, aquilo outro. Quem faz a análise daquilo, nem o médico às vezes é, porque ele nem às vezes tem competência para fazê-la. Eu tinha discussões com o Adib Jatemi, interessantes sobre isso. Eu digo, Adib, nós somos uma economia, entende, paupérrima. Apesar de sermos a 8ª maior economia do mundo, nós somos paupérrimos. Graças a Deus, agora com essa janela demográfica, nós vamos ter condição de sair fora desse processo, né? Porque durante muito tempo nós vamos continuar estabilizados em 240 milhões de habitantes. Né? E com isso a gente já consolidou o processo de urbanização, tudo que tinha que passar nós já passamos. Você veja, eu fui para a China. Na China tem a compultura, né? Que é um negócio baratinho.
A partir daí ele começou a entender a dar parigore e aquelas remédiozinhos da vovó, que eram os remédios tipo arnica, tipo isso, Vico Vaporub, essas coisas. O médico de hoje, entende? Ele é completamente alienado da realidade. Esse aspecto todinho é um aspecto... Não estou discutindo, estou só colocando como um componente a mais para você analisar. Que o médico hoje vê planilha. Como membro. Não, e como membro, né? Um médico da mão é da mão. Ele não é ortopedista, ele é especialista do rim, na mão. Não, do rim direito. Do rim esquerdo vai no meu amigo ali. Mas aí, voltando um pouco atrás do que você estava falando, eu acho que a gente cai naquilo que você falou, corporativismo. Ou seja, os médicos se unem, não existe erro médico. Os advogados se unem, fazem leis para eles, né? Os deputados se unem, fazem as leis para eles. E o país, o povo... E aí o povo não se une. O povo não se une. Valéria, aproveitando que você está com a palavra, o tempo do programa já está se esgotando. Até 30 segundos para a sua conclusão sobre tudo que a gente discutiu aqui, todos os temas. Em primeiro lugar, quero agradecer a participação. E eu espero que realmente, eu acho que é essa palavra, o povo se unir, porque senão nós não vamos para lugar nenhum. Ciro Moura, sua conclusão sobre os nossos temas debatidos aqui. Primeiro, é sempre uma honra estar aqui com essa mesa seleta de amigos e a minha nova amiga. E chegamos hoje que temos que fazer o povo pensar que não é fácil, que 6 é igual meia dúzia. É isso? Pensar não dói. Mas tem que pensar. Não, tem que explicar para o povo que pensar não dói. Mas cansa. Cansa. Sua conclusão, Faria Lima. Eu queria dar boas-vindas a você, Mauro. Muito obrigado. Agradecer, entende, ao Fausto pelo convite, a rever um grande vereador, uma família maravilhosa, entende, que eu tenho. Porque o pai dele ainda me dá aquela amêndoazinha. Você já ganhou, não. Aquilo é demais. Ele me compra com aquelas amêndoas. Também. Saúde. E Deu conhecer a doutora. Já me deu, te deu? Não. Você é privilegiado. E conhecer a doutora Valéria. Entende? É sempre um prazer estar aqui. E, como ele diz, a gente vem aqui para contar um pouco de história. Porque quem não conhece o passado não merece o futuro. Não terá futuro. Curiati, sua conclusão. Bom, parabéns pela estreia aí, que esteja um grande futuro. Você está à frente da mesa mais democrática que a gente pode encontrar em qualquer meio de comunicação. Aqui o pau que bate em Chico sempre bateu no Francisco também. A gente vem aqui com certa frequência e com a maior liberdade do mundo, com cabeças fantásticas. Ciro Moura, Faria Lima, agora a nossa amiga Valéria aqui também, a psicóloga, de estar presente. Eu estou muito otimista com o Brasil. Eu acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente, é uma nova mentalidade que está se adaptando e que vai dar certo. Quero agradecer a todos pela qualidade desse debate, a presença de todos aqui no programa Gente que Fala na Rádio Trianon, as palavras dirigidas a mim nessa estreia. Estivemos hoje com o economista e ex-deputado federal José Roberto Faria Lima, com a psicóloga Valéria Dias, com o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, ex-vereador paulistano, é bom, filho, junto aqui, filho do decano da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Salim Curiati, agora não mais deputado, não disputou, mas desde 66 até o ano passado. Né? Teve 10 mandatos estadual e um federal de constituinte. E um bom prefeito de São Paulo. E um prefeito de São Paulo também por um ano também, foi secretário de Estado de Promoção Social, secretário de município, é um currículo. E era sapateiro lá de Avaré, da Grande Avaré. É o seu amigo hoje, o Éder Vander, que eu levei para lá, viu, o Éder Vander que está na escuta aqui, que eu já vi a mensagem. Perto de Pratânia, perto de Pratânia. Meu amigo. A caminho de São Manuel. José de Silvestre. José também. O filho é prefeito lá hoje. Que o pai está preso. O pai está na E também aqui... Eu liguei para lá achando que o filho fosse o pai. Como é que vai? Tudo bem? Falou a voz diferente. E eu falei... Ô, meu amigo, você é seu pai? Não, meu pai está preso. Meu pai, você é louco, rapaz. Mas eu quero muito falar com você. Quando seu pai sair, me avisa. E também aqui, para encerrar, o empresário Ciro Moura, presidente
do PTC, o Partido Trabalhista Cristão. O partido da turma do circo sou eu mesmo. Que é você Cavalaria. Cavalaria, que é Cavalaria. bom também. De Campinas é ótimo. Isso. Muito bem, muito obrigado a todos pela presença. O programa Obrigado, Gente que Fala termina aqui. A gente volta amanhã. Tchau, até lá. Tchau, até logo.